Lucas capítulo 19. Nós vamos ler 9 versículos. Para nós que estamos envolvidos com o ministério da palavra, né, propriamente dito, nós temos sempre grandes dois desafios, que é quando nós vamos ministrar a palavra. Um deles é quando Deus nos leva para um texto que quase ninguém conhece. Quando Deus nos dá um texto que quase ninguém conhece, normalmente o ministro, seja eu ou qualquer outro, ele tem um trabalho a mais de pesquisar, de explorar e de expor esse texto para a igreja. E existe também aquele outro texto que todos já conhecem. E eu acredito que esses que todos já conheçam traz um desafio ainda maior, porque a gente fica pensando o que mais o Senhor tem para nos falar. Parece que todas as fontes já foram esgotadas, mas aí vem a graça e a misericórdia do Senhor e renova o nosso entendimento e acrescenta um pouco mais, não para mudar o que foi dito antes, mas para acrescentar e edificar as nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre Zaqueu. Lucas 19, versículo 1 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Quem havia de passar por ali? Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Encurve sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento para aquilo que Ele tem a nos dizer nesta manhã. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo aquilo que nele há, nós queremos, Senhor, louvar, engrandecer, enaltecer, glorificar o teu santo nome nesta manhã. Nome este que foi dado todo o poder, e não existe nenhum outro nome com tamanho poder, não apenas de libertar, não apenas de restituir, mas também de salvar. E é sobre este nome, é sobre esta autoridade, ó Deus, que neste momento nós te pedimos: fala com a tua igreja, fala conosco, ó Deus, fala conosco, Senhor, não aquilo o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir para tão somente a edificação das nossas vidas. Senhor, toma a mente da tua igreja neste momento, toma o entendimento, amplia, Jesus, a capacidade de entendermos a tua palavra, que essa palavra, Senhor, seja plantada em nossos corações e que tão logo venha germinar e gerar frutos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, repreenda todo mal, repreenda tudo aquilo, Jesus, que venha nos tentar tirar a nossa atenção da tua palavra, Senhor. Estamos aqui nesta manhã para aprender
Jesus. Glorifico o teu santo nome, Jesus. Ainda que eu esteja sobre este púlpito, mas que a igreja possa ouvir a voz do verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, ó Deus, ser conosco. Não retire o teu Espírito de nós, ó Deus. Fique sobre nós, guiando, ó Deus, e direcionando as nossas vidas, não apenas hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele está incluído, ele faz parte do livro de Lucas. Lucas é um daqueles 4 evangelhos. Quando nós começamos a fazer um estudo sobre a Bíblia, né, ou uma teologia, ou uma homilética, seja como for, é normal que a gente sempre comece o estudo pela Bíblia, através de uma matéria chamada bibliologia, que fala sobre a divisão da Bíblia, que fala sobre os compositores de cada livro, os autores, né, melhor dizendo, de cada livro, onde nos dá um panorama bíblico de onde cada livro foi escrito, em que época e em qual contexto. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós nos deparamos, logo de início, com os Evangelhos. Os Evangelhos, eles também são conhecidos como livros sinóticos. E o que isso significa? São livros que praticamente são sinônimos uns dos outros. Tudo que tem, a grande maioria do que tem em Marcos, nós vamos encontrar em Lucas. A grande maioria do que tem em Lucas, nós vamos encontrar em Mateus. E é claro, ainda existem aqueles textos que são únicos, como por exemplo o que nós acabamos de ler. O texto que fala sobre Zaqueu, apesar de estar em um livro sinótico, mas nós só vamos encontrar no livro de Lucas, em nenhum outro evangelho. Por exemplo, a passagem de Lázaro, nós só vamos encontrar no livro de João, e assim respectivamente. Os evangelhos, eles são livros que se completam, né? São livros que foram criados, que foram escritos, foram compostos para um determinado público. Por exemplo, o livro de Mateus, ele foi escrito para o público hebreu, para o público judeu. E Mateus traz a concepção de que Jesus é o rei de Israel. Já o livro de Marcos, sobre a supervisão do apóstolo Pedro, foi um livro que foi escrito para atender, para alcançar os romanos. E Marcos, então, ele traz a concepção de que Jesus, ele veio como servo, ou seja, o servo que veio tirar o pecado do mundo, o servo que veio para obedecer, para seguir um propósito, um planejamento dado pelo Pai, ou seja, ele veio até a terra para servir a Deus e tirar, salvar-nos da imundície do pecado. Já Lucas, aleluia, Lucas já escreve para o público grego-romano, trazendo Jesus como a raiz de Davi, a raiz, o filho de Davi, ou seja, a descendência de Davi. E João já traz a divindade de Jesus, tanto que João já começa dizendo: antes ele era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente entra para o livro de Lucas, entre muitos outros contextos, nós nos deparamos com uma passagem muito conhecida, Zaqueu, o publicano. Quem nunca ouviu falar na história de Zaqueu, né? Desde o começo, lá que nós começamos a caminhar a nossa vida com Jesus, nós vemos então essa passagem: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém repousar na tua casa. Então, assim como muitas outras passagens, Zaqueu é uma passagem muito famosa. E lendo, estudando, explorando um pouco, tentando identificar aquilo que Deus tinha para nos falar, o Senhor abriu meu entendimento para ver algo que antes eu não era capaz de ver. Mas vamos dar sequência à leitura. Zaqueu, caso vocês não sabem, eu também não sabia, o nome Zaqueu, ele significa puro, ele significa justo, o que começa a contradizer a sua realidade, porque Zaqueu era um publicano, e o publicano era visto como salteador, era visto
como um assaltante, digamos assim, era visto como um ladrão. Por quê? Porque todos os publicanos, eles cobravam, eles estavam a serviço do Império de Roma para cobrar os impostos dos judeus. Só que essa cobrança nem sempre era justa. Se porventura Zaqueu, assim como qualquer outro publicano, entrasse em uma residência ou em um centro comercial e quisesse estipular uma taxa maior do que ele deveria, ele tinha carta branca para fazer isso, o que acabava fazendo com que os judeus odiassem Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu cobrava além do necessário. E fora isso, Zaqueu era judeu, e trabalhar, ele se colocar na posição de cobrador de imposto a serviço do Império de Roma, era contrariar completamente os princípios do seu povo. Ou seja, aqui nós vemos de cara um homem pecador, que assim como eu, como você, era mal visto pela sociedade. Aqui nós estamos diante de um pecador que, como eu, como você, não era mais aceito pela classe religiosa, porque eles olhavam para Zaqueu e viam Zaqueu como um homem desconectado da religião que de fato Zaqueu estava. Só que o que eu acho graça, o que eu gosto desse texto, é que Zaqueu, assim como eu e como você, homens pecadores, foi alvo da graça e da misericórdia de Deus. Aleluia, glória a Deus. A palavra diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e era rico. Ou seja, além dele ser um cobrador de impostos, Zaqueu era chefe da repartição que reinava, que predominava ali em Jericó. Então Zaqueu é aquela personalidade que, quando ele chegava numa roda de amigos, as pessoas saíam. Zaqueu é aquele que, quando tinha uma festa, Zaqueu nunca era convidado. Zaqueu é aquele que, quando queria dar uma festa e convidava muitas pessoas, poucas pessoas iam. Por quê? Porque olhavam para Zaqueu com olhos negativos, olhavam para Zaqueu e, ao invés de ver um homem, ao invés de ver uma vida, viam um cobrador de impostos, viam um pecador. Assim como muitos olhavam para mim, olhavam para você, eu outrora, e viam pecadores, homens promíscuos, mulheres promíscuas, pessoas envolvidas com tráfico, com drogas, com prostituição, com adultério, mas que hoje, para a glória do Senhor, eles conseguem notar homens e mulheres transformados, revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias, aleluias. No versículo 3 a palavra diz assim: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Se ele procurava ver quem era Jesus, isso significa que ele não conhecia Jesus, só que ele já ouviu falar de Jesus. E isso deixa muito claro que, apesar da palavra sim dizer que a fé vem pelo ouvir, mas nem todos aqueles que ouvem conhecem. E eu vou até um pouco mais além. Existem pessoas que lidam com a casa, existem pessoas que lidam com o ministério, existem pessoas que lidam com as doutrinas da casa, mas não conhecem ainda o seu Senhor, ainda não conhecem Jesus. Existem pessoas que possuem um relacionamento com a cadeira, com o microfone, com o cargo exercido, mas não exercem um relacionamento com Cristo. E quando eu falo de relacionamento, isso é algo que eu sempre falo aqui, não é um relacionamento de estar aqui aos domingos, às quartas, não, é um relacionamento contínuo, diário. Verdade. Que muitas das vezes, uma vez que você tem um relacionamento diário e constante, quando você se depara com um problema, quando você se depara com um pecado, com a oportunidade de pecar, é o que vai te fazer pensar 2, 3, 4 vezes. Por quê? Porque você está num relacionamento contínuo, você está num relacionamento permanente. Então as propostas vão vir, mas você sabe que do seu lado tem o leão da tribo de Judá, que não vai deixar você cair em pecado, não vai deixar você se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É aquele que vai te proteger no centro, alinhado, para que 1000 caia ao teu lado, 10.000 à
Ele sabia que Jesus iria passar. E sabendo que Jesus iria passar, ele deixa tudo na sua casa, assim como a mulher do fluxo de sangue também ficou sabendo que Jesus iria passar, ela deixou tudo na sua casa e foi até o encontro de Jesus. Só que quando Zaqueu chega, Zaqueu se depara com uma multidão. E aqui está a pérola. Eu preciso que você redobre a sua atenção. Esse versículo foi muito esclarecedor para mim. A palavra diz assim: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Quem estava na multidão conseguia ver Jesus, porque tinha o tamanho normal, o tamanho padrão, mas Zaqueu não conseguia, porque Zaqueu era de baixa estatura. Então Zaqueu não conseguia ver Jesus. A multidão aqui representa um problema externo. A limitação do tamanho de Zaqueu representa um problema interno. Agora entenda que o problema não está na multidão. O problema está em Zaqueu, que era de baixa estatura. O problema não estão nas pessoas que estão na multidão. O problema está em Zaqueu, que não tinha um tamanho ideal para conseguir ver Jesus. Muitos de nós, muitas das vezes, nós queremos justificar os nossos problemas, queremos resolver os problemas exteriores, quando os problemas, na verdade, não estão fora, estão dentro de nós, e nós queremos resolver problemas exteriores. Deus está falando para nós nesta manhã: os problemas exteriores não têm poder algum, como dentro de você tudo já está bem resolvido. Deus está falando: quando você se resolve, quando você resolve o seu problema interior, nada e nem ninguém é capaz de te separar de Cristo. Aleluia! Nenhuma situação, nenhum problema, seja problema financeiro, problema de saúde, problema fraternal, nada tem o poder de nos separar do grande amor de Deus. Nada e nem ninguém. Aleluia! Zaqueu era um homem de pequena estatura, ou seja, aqui a palavra deixa claro que o problema não é a multidão, mas sim a estatura de Zaqueu. Ou seja, o problema não era externo, o problema era interno. Interno de Zaqueu era um problema pessoal de Zaqueu. E eu lembro o que aconteceu com Ana em 1 Samuel. Se nós olharmos para a história de Ana, muitas pessoas acham que o problema de Ana era a Penina, mas não, o problema é interno. Penina agravava o problema, mas o problema já existia. E existia onde? Dentro de Ana. E que problema era esse? Ana não conseguia gerar. Ana se via frustrada. Ana se via incapaz. Ana se via uma mulher inválida. Tanto é que no capítulo 1, versículo 15, a palavra vai dizer que Eli aborda ela achando que ela está embriagada, e ela diz: meu Senhor, eu sou uma mulher de alma amargurada. Ela não fala que ela está ali por conta de Penina, não, ela fala: minha alma, o meu problema interno é o que está me impossibilitando de viver o melhor de Deus. Aleluia! De igual modo, nós também lembramos e revemos José do Egito. José foi um homem que passou por diversos problemas. José foi um homem que de escravo passou a ser governador, como nós já bem sabemos. Só que em meio a toda aquela vida que ele tinha, ele não conseguia viver a plenitude. Por quê? Porque ainda havia algo dentro dele. Ele precisava liberar o perdão. Ele tinha trono, ele tinha finanças, ele tinha reconhecimento, ele tinha um cargo. José era o segundo maior, somente depois de Faraó. Abaixo de Faraó, todos deveriam responder a José. Mas mesmo com tamanha autoridade, José tinha um problema. E que problema era esse? O perdão que ele ainda não havia liberado dentro dele para os irmãos. Então aquilo impedia José de viver a plenitude daquele momento. Deus tirou ele do cárcere e colocou ele no trono praticamente, mas ele não conseguia viver a plenitude daquele trono por causa de um sentimento que ainda estava dentro dele. Deus está falando para nós nessa manhã.
Pare de querer resolver problemas externos, resolva o problema interno. O problema não está fora, o problema está dentro da nossa mente, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. O que fulano Beltrano falou não tem a capacidade de enfraquecer a nossa alma. O que aconteceu no nosso trabalho não tem o poder de nos desestabilizar. O que aconteceu no nosso relacionamento não pode estremecer a nossa vida, a nossa intimidade com Jesus. Nada do que aconteça tem a capacidade de nos tirar da presença de Deus. Aleluia, Deus! Aleluia! Por isso nós precisamos ter o nosso íntimo, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito pautado na palavra, fortalecido, alimentado pela palavra, para que nenhuma multidão seja capaz de nos separar de Deus. Aleluia! Aleluia! E a palavra diz assim: e correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Figueira brava, na verdade, é uma espécie de uma figueira frondosa, ou seja, era uma árvore, uma figueira, né, propriamente dito, só que muito bela, muito frondosa, com frutos, com folhas, enfim. Quando eu olho para esse texto, eu lembrei que quando, na aula de teologia, quando nós estudamos panorama bíblico, o panorama bíblico ele é uma matéria que leva a todos nós a uma cultura que nós não temos, a um contexto que nós não vivenciamos, a uma parte da história que nós não sabemos. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho para Jericó e olho para a história da Bíblia, eu me lembro que Jericó era conhecido como a cidade das palmeiras e não de figueira. Então, não seria de se estranhar que Zaqueu escolhesse uma palmeira para subir, porque o natural é que ele encontrasse uma ou duas ou 10 palmeiras em cada esquina, mas não uma figueira. A própria palavra do Senhor diz em Deuteronômio 34, versículo 3, quando Moisés sobe até Nob para ver as terras as quais Deus daria para eles, que seria a partir de Jericó, a palavra do Senhor me diz: Jericó, cidade das palmeiras. Ou seja, Jericó era conhecida como uma das características muito plausíveis, era uma cidade que tinha muitas palmeiras. Então, se Zaqueu subisse numa palmeira, seria muito normal. Só que eu louvo a Deus porque Zaqueu ele teve a sensibilidade de subir em uma figueira. E por que não numa palmeira? Porque a palmeira era uma árvore muito extensa, é uma árvore muito grande. São árvores que chegam a atingir 10, 30 metros, dependendo do seu tempo de vida. Eles chegam a alturas estrondosas. E Zaqueu sabia que se ele subisse em uma palmeira, para que ele ficasse de uma maneira estável, ele precisaria estar no topo. Só que o topo distanciaria ele de Jesus. O topo impediria ele de olhar Jesus face a face. Meu Deus! O topo distanciaria ele de ouvir a voz de Deus. O topo distanciaria ele de ver como Jesus pregava, ver como Jesus andava. Ele até poderia ver Jesus, mas ele veria Jesus pequeno. E eu louvo a Deus porque Zaqueu preferiu ter a sensibilidade de optar por uma figueira. E o que eu aprendo com isso? Se você quer subir na vida, lute, se esforce, dedique-se, mas cuidado, porque o topo que você quer atingir muitas das vezes, ao invés de te aproximar, vai te distanciar de Jesus. Meu Deus! Precisamos ter muito cuidado. Muitas pessoas sobem dizendo que estão louvando a Deus. Muitas pessoas sobem, se desenvolvem dizendo que é para a glória de Deus, e de certa forma sim é para a glória de Deus, só que elas não se dão conta que aquilo que elas buscam estão distanciando elas de Jesus, estão impedindo elas de ouvir Jesus, estão impedindo elas de se relacionar com Jesus. E Zaqueu sobe em uma figueira frondosa, em uma figueira brava.
E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na tua casa. Aleluia. Sabe, outrora nós não éramos ninguém. E continuamos não sendo ninguém, né? Se somos alguma coisa, é Deus que nos faz ser. Uma vez que Deus se ausente de nossas vidas, nós continuamos a ser nada. Mas com Deus na nossa vida, nós somos servos, nós somos filhos, nós somos eleitos, nós somos escolhidos, nós somos amados, nós somos restituídos, nós somos salvos. Jesus aqui, ele passando, ele olha para Zaqueu, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce. Quando eu vejo que Jesus olhou para cima, eu lembro que muitas das vezes Jesus olhou para o céu. Jesus olhou para o céu, por exemplo, para dar graças a Deus pela multiplicação dos pães. Jesus olhou para o céu para dizer: Pai, por que me abandonaste? Jesus olhou para o céu para dizer: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Jesus olhou para o céu no momento prestes a ressuscitar Lázaro. Jesus olhou para o céu sempre para falar com o Pai. Mas neste momento, Jesus olha para cima para falar: Zaqueu, desce. Zaqueu, desce. E aqui eu gosto disso, porque aqui demonstra mais uma vez o porquê que Zaqueu não subiu numa palmeira, ele subiu numa figueira. Porque se ele tivesse subido numa palmeira, ele teria muito mais dificuldade para descer. Esse é o problema de muitas pessoas não estarem recebendo a visita do Espírito Santo, porque estão tendo dificuldade para descer. Muitas pessoas já se colocaram no topo, muitas pessoas já se colocaram no alto, e quando Jesus diz desce, não consegue descer por conta da dificuldade. Jesus está dizendo: desce, desce, Zaqueu, desce. E eu também gosto dessa parte do texto. Por quê? Porque todos os judeus, todos os hebreus que estavam ali, eles não gostavam de Zaqueu, olhavam para Zaqueu e viam Zaqueu como um pecador, como um ladrão, como um salteador. Mas quando Jesus diz Zaqueu, todos que estavam com Jesus foram obrigados a olhar para Zaqueu. Jesus está falando: não se preocupe com o reconhecimento do homem. Quando eu te reconhecer, eles serão obrigados a olhar para você. É um caminho sem volta. Quando o homem te olha, nem sempre Deus vai te olhar. Mas quando Deus te olha, aleluia, ele chama a atenção de todos para você. Então aquele que antes estava no anonimato passa a ser reconhecido. Por quê? Porque é bom? Não, porque Jesus falou: desce. Meu Deus! Aleluia! Jesus falou: desce. Aleluia! E a palavra diz assim: Zaqueu, Jesus falou: desce depressa, porque hoje me convém repousar na tua casa. Aqui Jesus estava dizendo: Zaqueu, eu tenho a opção, eu tenho a escolha de ir para qualquer outro lugar, mas hoje eu escolhi na sua casa. Zaqueu, eu posso ir para a casa de um dos meus apóstolos, de um dos meus discípulos, mas hoje me convém ir na tua casa. Eu não estou me importando se você é publicano, eu estou pouco me importando se você ainda fuma, se você ainda bebe, se você ainda fala palavras de baixo calão. Eu estou pouco me importando. Hoje me convém, eu escolho, decisão minha, soberana, de repousar na tua casa. Então desce depressa. E as pessoas começaram a murmurar, as pessoas começaram a falar: mas como que ele pode se hospedar na casa de um homem pecador? E essa murmuração é o que a gente ainda hoje ouve, né? Como é que pode Deus atuar na vida daqueles que supostamente eles veem ainda como pecadores? Porque eles olham para a gente e ainda nos veem como abominações, não é verdade? Mas Deus está falando: pouco me importa a opinião dos outros, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Eu estou pouco, aqui era Jesus literalmente, em outras palavras, falando: eu estou pouco me importando, eu estou pouco me lixando com a opinião dos outros aqui. Eu estou olhando para você, e quando eu olho para você, eu não olho
fala de murmuração, existem dois tipos de murmuração. Existem murmurações externas e existem murmurações internas. As externas são daquelas pessoas que não fazem parte do nosso convívio, são daquelas pessoas que não fazem parte do propósito, são daquelas pessoas que não fazem parte daquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas. E a gente vê isso, por exemplo, na passagem do paralítico, o qual os amigos descem ele pelo teto. Quando Jesus diz que o pecado daquele homem estava perdoado, os fariseus começam a recriminar, começam a murmurar, dizendo: mas quem é esse? Que poder ele tem para perdoar? Ou seja, eles estavam murmurando. Depois nós temos também em João 12, quando Maria unge os pés de Jesus com seu óleo, o próprio Judas, que fazia parte de dentro, ele estava dentro, ele começa a criticar, e ele fala: mas não seria melhor pegar esse óleo ao invés de desperdiçar e vender? Ou seja, aqui nós lidamos com dois tipos de murmuração: murmurações internas e murmurações externas. Mas aqui, enquanto as pessoas estão murmurando, Jesus está dizendo: Zaqueu, desce, 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 porque hoje me convém repousar na sua casa. Zaqueu, desce. Enquanto muitos estão falando: vai dormir na casa de um pecador, Jesus está falando: Zaqueu, desce. Enquanto muitos estão falando: vai dormir na casa de um ex-drogado, Jesus está falando: Zaqueu, desce. Enquanto muitos estão falando: vai dormir na casa de um promíscuo, Jesus está falando: Zaqueu, desce depressa. Aleluia! Aleluia! E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, ou seja, recebeu com alegria. Quando nós verdadeiramente recebemos Jesus, a nossa vida muda. Tudo aquilo que antes era tristeza passa a ser alegria. Tudo aquilo que era o peso passa a ser leve, porque Jesus literalmente tira o peso de nossas vidas. Ele tira o peso da nossa mente, ele tira o peso do nosso espírito, da nossa alma. Zaqueu, aqui a palavra diz que Zaqueu recebeu ele com alegria, com júbilo, com felicidade, com prazer. Como que nós temos recebido Jesus? Jesus, hoje em dia, a gente recebe Jesus através da palavra. Como que nós temos recebido a palavra do Senhor nos últimos tempos? Será que nós temos achado que é algo pessoal? De hoje está jogando piadinha para um, de hoje está jogando piadinha para outro. Não! A palavra do Senhor, ela tem que ser ministrada para a igreja de uma maneira geral. Eu sempre peço ao Senhor: Senhor, não permita que eu suba no púlpito para ser um flechador, lançando setas para a vida das pessoas. Não, nós temos que utilizar a palavra para aproximar as pessoas de Jesus e não afastá-las. E como que nós temos recebido Jesus em nossas vidas? Como nós recebemos uma palavra como essa, ou como muitas outras, como foi ministrado lá no retiro de Peniel, como que nós estamos recebendo essa palavra? Como que nós estamos recebendo Jesus? Aleluia a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, após já ter recebido Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Certa vez eu ministrei sobre avivamento, e no decorrer dessa ministração eu citei Zaqueu. Citei Zaqueu porque aqui nós já vemos uma atuação do Espírito Santo de Deus. A palavra não deixa claro, se a palavra não deixa claro, não tem por que eu imaginar. Mas a palavra não diz que Jesus sentou e deu um sermão em Zaqueu. A palavra não diz que Jesus sentou e foi ler a lei para Zaqueu. Não, Zaqueu simplesmente recebeu de Jesus, recebeu o Espírito Santo, porque quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a Trindade. Nós recebemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Zaqueu ali estava sendo motivado, estava sendo liderado, estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E do nada Zaqueu vira e diz: Senhor, metade
metade do que eu tenho eu darei aos pobres. E aqui a gente já vê a famosa metanoia, que é a mudança de entendimento, né? A metanoia é que Romanos 12:2, eu até anotei aqui, diz: sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Essa renovação é dada mediante a palavra, mediante a existência de Jesus em nossas vidas, mediante ao recebimento de Cristo em nossas vidas, mediante ao relacionamento. Uma vez que eu me relaciono com Jesus, eu passo a ver que o prazer que eu tinha antes não me satisfaz mais. Então, se antes eu bebia, eu não bebo mais. Se antes eu fumava, eu não fumo mais. Se antes eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Por quê? Porque já houve a mudança, já houve virada a chave, já houve a liberação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando você vê uma pessoa que levanta as mãos, glorifica o nome do Senhor, mas que fora daqui continua com as mesmas práticas, me desculpa, mas não recebeu o Espírito Santo em sua totalidade. Ainda não foi transformado, ainda não foi edificado. Por quê? Porque ainda continua com prazer nas coisas do passado. Meu Deus! Continua sentindo prazer nas coisas que outrora fazia. E que testemunho que a gente vai dar se não houver a metanoia? Porque testemunhar a Deus aqui em cima é muito fácil, mas o verdadeiro testemunho não está aqui dentro, está lá fora. Por isso que em Atos 2:8, se não me engano, perdão, Atos 1:8, enfim, em Atos, o Senhor diz: vocês vão receber o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Atos 1:8, perfeito. Atos 1:8, vocês receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas na Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Aqui era Jesus dizendo: vocês vão receber o Espírito Santo para testemunharem. E como que a gente está testemunhando? Como que tem sido esse testemunho? No meio dos nossos amigos, no meio dos nossos familiares e no meio da própria igreja. Como tem sido o nosso testemunho no meio da própria igreja? Como que as pessoas têm olhado para nós? Como que as pessoas têm olhado para o Joey? Será que tem visto o Joey como uma referência? Não que eu queira ser, muito pelo contrário. Mas quando nós estamos na presença de Deus, é muito importante que o nosso pensamento seja que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Aleluia! Que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Então, quando as pessoas olharem para mim, olharem para Raquel, para o Mauro, Marcelo, Wesley, Preta, Michel, para a Esther, tem que ver a Cristo. Aleluia! Tem que ver a Cristo. Quando eu olho para Zaqueu, que eu vejo que Zaqueu está abrindo mão daquilo que antes dava prazer para ele, eu passo a entender que o testemunho não é dizer que esteve com Jesus, é dizer: eu larguei por Jesus. Aleluia! Eu larguei o vício, eu larguei aquilo que me dava prazer. Antes eu bebia, eu larguei. Antes eu fumava, eu larguei. Antes eu me prostituía, eu larguei. Antes eu mentia, eu larguei. Porque dizer que está com Jesus é uma coisa, estar com Jesus nem sempre significa estar salvo, nem sempre significa estar edificado. Ministrar o louvor, ministrar a palavra, estar escalado na intercessão, nem sempre significa estar alinhado. O que vai determinar a nossa vida, o nosso alinhamento com Deus, aleluia, não é dizer que estamos, é dizer o que deixamos por amor a Ele. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Isaqueu diz: eis que tudo dou, né? A metade dos meus bens eu dou, e se algum deles eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais. Então aqui você vê que o prazer de Zaqueu deixou de ser nas coisas materiais. E Zaqueu passou a se importar com as pessoas, porque o Evangelho é isso. O Evangelho não são números, o Evangelho é o cuidar, é o administrar de pessoas. Zaqueu antes, quando não transformado, quando não recebeu
pessoas. Aleluia. E assim é na nossa vida. Quando nós recebemos Jesus, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós deixamos de valorizar o que é material para valorizarmos as pessoas. Jesus mesmo, ele se abdicou da sua glória, se fez carne por amor às pessoas. Aleluia. Ele se entregou na cruz, ele permitiu que suas mãos, seus pés fossem cravados na cruz por algo material, não, pelas pessoas. A própria palavra do Senhor diz que o Deus deu seu único filho por amor à parte financeira, não, por amor a todo mundo, ou seja, pelas pessoas. O Evangelho é cuidar, é tratar, é administrar pessoas. Se a partir de um determinado momento eu passo a visar o lucro, eu passo a desvalorizar as pessoas. E se eu desvalorizo as pessoas, eu me desalinho da visão do Evangelho. Jesus está falando, permita que o Espírito atue sobre a sua vida para que haja metanoia, para que tudo aquilo que você se prende, para que tudo aquilo que você ainda valoriza carnalmente, você possa deixar para encontrar o verdadeiro amor de Cristo. E eu lembro quando nós ministramos sobre o jovem rico. O jovem rico veio ter com Jesus perguntando, mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus dá as devidas explicações para ele, diz o que ele tem que fazer, mas ele simplesmente vira as costas e volta a ter a vida dele. Ou seja, tudo aquilo que Jesus falou entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tudo aquilo que Jesus falou não era o que ele queria ouvir, mas sim o que ele precisava ouvir. Só que nem sempre aquilo que a gente precisa ouvir vai vir de uma maneira redonda, vai vir quadrada, mas a gente tem que engolir assim mesmo. Só que aquele jovem não engoliu, ele preferiu continuar valorizando as coisas materiais do que as pessoas. Tanto é que Jesus diz, vai, vende e dê aos pobres. Jesus está falando, deixe de valorizar o financeiro, deixe de valorizar o material, deixe de valorizar aquilo que não vai te trazer a salvação e valorize as pessoas, porque a partir do momento que você se relaciona com as pessoas, que você cuida das pessoas, que você trata das pessoas, o Espírito Santo vem e faz a obra. E a gente vê um contraste muito grande, porque as pessoas dizem, o rico, ele nunca será salvo. Não, Zaqueu era rico, e Zaqueu encontrou a graça e a misericórdia de Jesus. Então o problema não está na parte financeira, o problema está no sentimento, no apego que nós temos às coisas materiais. Aleluia! E a palavra em sequência no versículo 9, já estamos finalizando, diz assim, disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Aleluia, Deus. Pois também este é filho de Abraão. Aleluia! Quando Jesus diz, hoje veio salvação a esta casa, Jesus não diz isso pelo fato dele estar na casa, não. Porque Jesus entrou na casa de Simão, o fariseu, e não houve salvação. Jesus está dizendo que houve a salvação porque houve mudança de vida. Aleluia. Houve salvação porque Zaqueu se permitiu ser liberto. Houve salvação porque Zaqueu entendeu o propósito do Evangelho, entendeu o propósito da vida de Jesus Cristo para este mundo. Houve salvação. Aleluia. Ele diz, pois também este é filho de Abraão. Jesus, quando ele fala, pois este também é filho de Abraão, Jesus recoloca Zaqueu na posição da qual a população tinha tirado ele. Os hebreus, os judeus, olhavam para Zaqueu trabalhando sobre a liderança do Império Romano, e eles julgavam Zaqueu, olhavam para Zaqueu como um pecador, olhavam para Zaqueu como um salteador, como um ladrão. Então isso fez com que ele fosse completamente excluído.
espírito da sociedade religiosa. Mas aqui Jesus diz: este também é. Este também é. Aceite os murmuradores ou não, este também é o filho de Abraão. Não importa se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, este também é filho de Abraão. E aqui é como se Jesus estivesse dizendo: eu não estou dizendo pelo que disseram, eu estou dizendo pelo que eu vejo. Eis que na minha frente eu vejo um filho de Abraão. Aleluia! E no versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Quando a palavra diz veio buscar, é normal quando a gente pense no verbo buscar, a gente vai buscar algo, mas quando a gente vai buscar algo em algum lugar, é para levar para outro lugar, amém? Aqui a palavra diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Aqui a palavra é muito clara, não preciso expor muito. Aqui está falando o real propósito de Jesus. E qual é o propósito? Jesus veio para nos buscar e salvar. Ele não veio apenas para nos buscar, ele veio também para nos salvar. Aleluia! Porque simplesmente tirar as nossas vidas da mão do inimigo seria muito fácil, mas Jesus está falando, além de entrar no terreno do inimigo, tirar toda a corrente, quebrar todo o grilhão para te libertar, eu não vou deixar você simplesmente solto no mundo, eu ainda vou te levar para o céu. Jesus está falando: eu estou vindo para te buscar e para te salvar. Eu estou vindo para te salvar. A tua vinda aqui, Zaqueu, não foi em vão. A tua subida, Zaqueu, não foi em vão. O fechar seus ouvidos para a murmuração, Zaqueu, não foi em vão. E justamente por isso hoje eu venho repousar na sua casa. Eu venho dizer: eu não vim só para te buscar, eu vim também para te salvar. Aleluias! Que nesta manhã nós possamos nos ver no lugar de Zaqueu, homem que foi criticado, homem que foi humilhado, homem que foi excluído de uma sociedade religiosa por conta sim de seus pecados, por conta sim de uma vida contrária daquela que deveria ser levada, mas um homem que foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Que nesta manhã você possa se ver como Zaqueu, que tendo a opção de subir numa palmeira, optou em subir em uma figueira, para não se distanciar tanto de Jesus. O topo é muito bom, o topo dá muitas regalias, muitos privilégios, mas o topo muitas das vezes nos afasta de Jesus. Que assim como Zaqueu nós possamos ouvir a voz do Espírito dizendo: desce, desce depressa, porque hoje me convém repousar na tua casa. Mas Senhor, as pessoas dizem que eu não sou digno. Desce depressa, porque hoje me convém repousar na tua casa. Mas Senhor, as pessoas fecham as portas para mim porque dizem que eu sou uma abominação. O Senhor está dizendo: desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa. Amém? Que Deus seja louvado sobre todas as coisas, até aqui o Senhor me deu. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor. Que Deus seja louvado, exaltado para todo sempre. Aleluia! Aleluia, Deus! Tu és maravilhoso, Jesus!